Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Cloud Primeiros Passos. Nesse curso você vai ver Cloud do jeito certo. E nessa aula eu vou falar sobre os modelos de deploy, os modelos de implementação de cloud. Você vai ouvir falar muito neles durante aí a sua jornada na computação em nuvem e é importante você saber o significado de cada um deles. Tem dois desses aí que são os mais importantes e um deles é o que a gente vai utilizar num treinamento que eu vou fazer ao vivo de uma semana, um treinamento prático onde você vai poder botar em prática tudo que você está aprendendo aqui nesse curso Cloud Primeiros Passos. Para você participar desse treinamento de uma semana, que vai ser um treinamento gratuito, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá no link, coloca lá o seu nome, seu e-mail, porque eu vou enviar os links das aulas para você participar lá junto comigo ao vivo. Beleza? Então, bora lá, vamos ver os modelos de deploy que a gente tem de cloud. Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre os modelos de implantação de cloud, modelos de deploy. Quais são os tipos de nuvem, né? Em algumas documentações você vai ver isso como tipos de nuvem. Quais são os tipos de nuvem que a gente tem no mercado? Eu vou falar aqui dos principais modelos de deploy, os modelos citados lá no início, quando eu falei para você da documentação do NIST. Então bora lá que eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente falar um pouquinho sobre quais são esses modelos e quais as diferenças entre eles. Bom, então a gente tem aqui um primeiro modelo de implementação de cloud, são as nuvens privadas. O que é uma nuvem privada? Isso é uma coisa que muitas pessoas confundem, tá? Muita gente acha que nuvem privada é o fato de você criar uma infraestrutura privada dentro de uma nuvem qualquer. Não, vamos lá. A nuvem privada é quando você tem um conjunto de hardware lá, um conjunto de recursos, vamos pensar um data center, onde você vai ter lá o seu conjunto de recursos, e dentro desse conjunto de recursos você vai implementar a sua aplicação, a sua solução de nuvem. Por exemplo, eu poderia muito bem pegar o OpenStack, que é uma ferramenta para criar nuvens, que eu já falei sobre ele um pouco, e criar uma nuvem dentro do meu data center ou até num data center externo. Mas aqueles recursos ali seriam específicos para a utilização da minha empresa. Então, são quando eu tenho um pool de recursos, um pool de servidores, storages, redes, específicos para a utilização da minha empresa, onde eu não estou compartilhando esse hardware com outras empresas ou outros grupos. Então, uma nuvem privada não necessariamente ela precisa estar dentro da sua empresa, dentro do seu data center, tá? Pode estar num data center externo, eu posso ter num data center externo, contratar lá ou colocar os meus servidores lá nesse data center e aí dentro desses servidores, desses storages, eu colocar a minha solução de nuvem. Então, a nuvem privada não significa que ela não está acessível externamente. Eu posso muito bem, na minha nuvem privada, colocar lá uma aplicação web e essa aplicação web está disponível publicamente. A grande diferença da nuvem privada é que os recursos computacionais, os recursos de hardware, storages, servidores, ele é exclusivamente de utilização da minha empresa. Então, essa é a ideia de uma nuvem privada. A gente tem aqui a nuvem comunitária. A nuvem comunitária seria mais como se fosse parecida com uma nuvem privada, só que ela não é única da minha empresa, ela é de uma comunidade. Por exemplo, vamos pensar aí no governo do estado, tá? Então você tem aí no município que você mora, você tem um estado, e nesse estado, o governo do estado ele tem vários órgãos que respondem ao governo do estado. Brigada Militar, Secretaria da Fazenda e vários órgãos que respondem ao governo do estado. Então o governo do estado poderia ter uma nuvem e toda aquela comunidade, quando eu falo comunidade, são as empresas que fazem parte daquele órgão ali, utilizar essa nuvem. Então, o governo do estado poderia ter a nuvem comunitária deles, e essa nuvem ser dividida com a Brigada Militar, com a Secretaria da Fazenda, Secretaria do Estado, com todas as secretarias que fazem parte daquele governo. Então, seria uma nuvem comunitária. Ela não é exclusivamente, por exemplo, essa nuvem ela é exclusiva de utilização da Brigada Militar. Não, ela é uma nuvem que todas as empresas que fazem parte daquela comunidade ali, daquele grupo de empresas, utilizariam. Então, isso seria a ideia de uma nuvem comunitária. É uma coisa que não é muito vista hoje, a utilização no mercado, existem algumas aí, só que não é muito fácil de você encontrar, mas é um modelo de deploy, um modelo que você pode implementar a sua nuvem. Hoje, nuvens privadas também é uma
coisa que alguns anos atrás teve um certo investimento de empresas querendo criar sua própria nuvem, mas muitas dessas empresas viram que não faz sentido, tá? Por questões de custo, é um custo muito alto para você manter uma nuvem privada. Tem alguns exemplos clássicos desse aí. O Mercado Livre, até um tempo atrás, eles tinham toda a infraestrutura deles dentro de uma nuvem privada. Ficava tudo dentro da nuvem privada do Mercado Livre. Hoje eles já usam boa parte com nuvens públicas que a gente vou explicar daqui a pouquinho. Então a nuvem privada ela é muito caro, ela vai fazer sentido em algum setor muito específico, mas hoje a gente vê governo federal usando nuvem pública, a gente vê bancos, ao invés de um banco, muita gente pensava que os bancos iam ter as nuvens privadas deles, mas não, a gente vê bancos utilizando nuvem pública. O caso do Itaú aí, eu acho que é o mais clássico, e quem revolucionou isso aí, no meu ponto de vista, foi o Nubank, né? Que foi um banco que foi criado na nuvem, e aí com isso deu um start nesses outros bancos, que eles podem sim usar nuvem pública. Então, que é o próximo exemplo que eu vou falar aqui, que são as nuvens públicas. O que é uma nuvem pública? A nuvem pública é o que a gente vai estudar, do que a gente está falando aqui durante esse treinamento, é o foco maior do nosso desse treinamento. E numa nuvem pública significa que você tem ali um conjunto de recursos compartilhados com qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode utilizar aquele pool de recursos. Agora, o fato de você estar utilizando uma nuvem pública não significa que os dados que estão nessa nuvem pública são públicos. E essa é uma confusão clássica que eu vejo acontecer. As pessoas acham que o fato de estar na nuvem pública está acessível de qualquer lugar. Não. Eu posso muito bem criar na nuvem pública, e aqui eu vou usar um exemplo da AWS, que é a nuvem que a gente vai usar, que eu uso sempre nos meus treinamentos. Então, pegando o exemplo da AWS, a AWS é uma nuvem pública. Só que eu posso criar dentro da AWS um ambiente privado. Então, eu posso criar uma rede privada. Isso significa que eu posso criar um ambiente dentro da AWS que só seja acessível de dentro da minha empresa, uma extensão do meu data center. Aumentar o meu data center usando uma nuvem pública. Então, o fato de estar usando nuvem pública não significa que os seus dados estão públicos. Essa aí é uma coisa que, quando você entender isso aí, eu acho que para mim já é uma boa de uma sacada aí você entender, está na nuvem pública, mas não é público. Vai ser público se você quiser, se você deixar a aplicação exposta publicamente. Mas se você não quiser, essa aplicação ela pode ser privada, só ficar dentro de uma rede privada. Então, nuvem pública significa recursos computacionais, storages, redes compartilhados para qualquer um utilizar. Agora, o fato dele ser compartilhado também não significa que uma empresa vai ter acesso ao dado da outra. Isso aí é impossível, isso não pode acontecer de maneira nenhuma dentro de uma plataforma de nuvem. E essas nuvens hoje de mercado aí, pelo menos as maiores aí do mundo, elas não, de forma alguma, você consegue acessar um dado de uma outra empresa dentro dessa nuvem. É impossível você fazer isso. Então, através dos recursos compartilhados, você não consegue fazer isso de jeito nenhum, porque são dados criptografados, então nem a própria plataforma de nuvem tem acesso aos seus dados. Então, esses são 3 modelos de deploy, e aí a gente tem um outro aí, o quarto, que são as nuvens híbridas. O que é uma nuvem híbrida? Uma nuvem híbrida é quando a gente tem uma junção de nuvem privada com nuvem pública. E isso aí, para quem usa nuvem privada, normalmente é o mais comum da gente ver. Porque é muito difícil você ter dentro daquele seu ambiente todos os recursos de uma nuvem. Então, às vezes, você precisa usar uma CDN externa, aí você vai usar uma CDN de uma nuvem pública, no caso na AWS, por exemplo. Então, isso é bem comum da gente ver. Empresas que têm nuvem privada acabam se tornando, usando o modelo de deploy de nuvem híbrida, um pouco de nuvem privada e um pouco de nuvem pública. Mas isso aí para empresas que já têm nuvem privada, que hoje, no meu ponto de vista, é uma implementação relativamente cara, você implementar, criar o seu ambiente de nuvem privada, não faz muito sentido isso, e eu vejo muito as empresas pensarem em começar com essa ideia e desistir no meio do caminho, porque a mão de obra para isso é muito caro, o manter isso aí é muito caro, e aí acaba usando nuvem pública ou criando uma nuvem pública. Beleza? Então esses aí são os 4 modelos de implementação, 4 modelos de deploy que a gente tem modelos de deploy de nuvem.
Então, mais uma vez, isso aqui é baseado na documentação. Então, não são modelos que eu inventei, são os modelos que você vai ver no mercado. Nuvens privadas, nuvens públicas, nuvens híbridas e mais difícil de você ver é nuvem comunitária, mas são esses aí os 4 modelos de deploy que a gente tem hoje no mercado. Bom, então chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero realmente que você esteja gostando desse curso, que é um curso primeiros passos aí para quem está começando na computação em nuvem, um curso mais conceitual, mas muito importante para o início na sua carreira aí de cloud. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários do vídeo. Se você está gostando, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. E se por acaso você ainda não se inscreveu num treinamento que eu vou fazer gratuito, um treinamento que vai ser ao vivo, aí mão na massa mesmo. A gente vai pegar tudo que a gente está aprendendo nesse curso Primeiros Passos e vai botar tudo em prática durante uma semana ao vivo. Você vai fazer junto comigo e aqui na descrição desse vídeo tem um link para você participar desse treinamento que vai rolar ao vivo. É um treinamento gratuito. Então a gente se vê na próxima aula.